Nesse vídeo eu vou explicar como utilizar a notação por unidade PU. Eu vou explicar o que é, quais são as vantagens, onde é aplicado, como aplicar e mostrar vários exemplos. Primeiro, o que é? Um sistema descrito em PU é baseado em uma potência base arbitrária, em uma tensão base, que será a tensão nominal em cada barramento, o que dispensa o uso de transformadores, pois a tensão é padrão e todas as outras grandezas como corrente, resistência, impedância, admitância irão derivar dessas. O valor em PU é uma representação em porcentagem, como segue a equação. Quais são as vantagens desse modelo? Os cálculos são simplificados, pois quantidades expressas por unidade apresentam sempre os mesmos valores, independente do nível de tensão. Em sistemas dispositivos semelhantes apresentarão valores iguais. Em sistemas trifásicos, o uso da constante raiz de 3 reduz em boa parte os cálculos. Simplifica transformadores, pois a quantidade por unidade apresenta os mesmos valores em ambos os lados do transformador, independente da tensão. Melhor para aplicação em softwares, pois a normalização das quantidades numa base unificada simplifica tanto os cálculos manuais como o automático. Onde é aplicado? Principalmente em fluxo de potência. O sistema por unidade é usado principalmente em estudos do fluxo de potência. De fato, por serem os parâmetros de transformadores e máquinas, muitas vezes especificados em termos de por unidade, é importante todos os engenheiros se familiarizar com o conceito. As especificações de geradores, transformadores e subestações. E subestações, não em subestações. Pois padronizam a maneira como os fabricantes de equipamentos fornecem as características. Como aplicar? É necessário fazer as seguintes transformações. Isso para o sistema monofásico, para o trifásico é de outra maneira. A corrente de base, a impedância e a admitância deve ser utilizado aqueles valores que já foram padronizados, a potência de base e a tensão de base. E depois tem que transformar para PU efetivamente. A corrente, a impedância e a admitância. Um exemplo, esse é um exemplo bem simples, considerando esses valores de base, e para mudar esse 12 kV para PU, você vai usar a fórmula simples, é só aplicar o 12 kV pelo 10 kV que foi dado, e tem-se que a potência de base, a tensão de base é 1,2 PU. Mais um exemplo, para essa corrente é mais complicado, porque tem que primeiro calcular a corrente de base, com a tensão de base e a potência que foi dada no exemplo anterior. Você vai chegar numa corrente de base igual a 100 A. Transformar para coordenadas polares, pode transformar com a calculadora mesmo, vai dar esse valor de 551,7 com um ângulo de 21,58 graus, ampere. E depois aplicar a transformação para PU. Nisso, você utiliza só o módulo da transformada para coordenadas polares. Subtrai pela corrente base e vai dar esse valor de 5,517 PU. Mais um exemplo, que é de mudança de base. É muito importante, pois na maioria dos casos práticos, a impedância em PU de um equipamento
tem bases diferentes, então essa é a importância de aprender a mudança de base, que eu vou explicar agora. Essa fórmula parece enorme, mas é bem fácil de aplicar. Eu vou dar um exemplo, considerando que você tenha a potência dada e a tensão e também a resistência, não, a reatância. Calcular para uma nova base. Então, nesse exemplo, é só questão de aplicar na equação. Você coloca cada valor naquela equação. É importante falar também que ele funciona para z. Essa mesma equação, é só trocar o x pelo z. Então, obtém-se o xPU igual a 0,4372 PU. É isso. Obrigada.